Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomides, vice-diretor dos Colégios Interativas, unidades de Curitiba e Colombo. Estamos aqui mais uma vez para o nosso videocast, o Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Nessa jornada, nós vamos falar, dando continuidade às aulas extracurriculares. Está aqui comigo a professora Leni, professora de arte do Colégio Interativa, das duas unidades, do 6º à 3ª série do ensino médio. Olá, professora Leni. Olá, Marcelo. Olá a todos. Vamos bater um papo muito legal aqui. A professora Leni, além de estar na escola há mais de 20 anos, ela também é uma parceira, né? Nós temos um currículo norteador, né, que a BNCC define, né, professora Leni? Mas nós também contamos com as aulas extracurriculares, né? A gente entende que é fundamental essas aulas agregarem ao currículo que a escola já tem, porque os documentos são claros, né, professora Leni? Vai muito além do que está escrito no papel, né? A gente precisa ajudar a formar os nossos jovens, a nossa juventude em si, né, professora? E a gente entende que as aulas extracurriculares são fundamentais, né? Elas são, eu acredito que elas auxiliam não só na parte artística, que é a questão da Artan, né? Sim. Eu gerencio todo esse lado artístico, mas não é só isso que é focado. Dentro dessa aula, o aluno está aprendendo a se organizar, ele está aprendendo a pensar, sabe, raciocinar em cima de uma problemática. Até se disciplinar, né, também, exato, né, professora? Exato. Fora isso, ele também está criando um senso estético, que isso é importante para tudo na vida. Com certeza. Né? Não só, até mesmo para você mesmo, para onde você mora, no seu trabalho. Além disso, dependendo da modalidade que o aluno está fazendo, ele também está entrando dentro da história da arte. Com certeza. Né? Ele já está aprendendo antes mesmo de chegar num período de estudo. Ele já está aprendendo algumas coisas antecipadas. Sim. Enquanto você estava falando, professora Leni, eu estava pensando aqui, né? A riqueza que são essas aulas que o Colégio Interativa fornece, né? Porque além da gente passar pelos esportes, né? Isso é vital para o desenvolvimento. A questão da tecnologia, o digital, e também por essa questão artística, né? Que é mais a sua área, né? Então, você trabalha esses componentes que permeiam o desenvolvimento intelectual do aluno, pautado no ensino da arte, né, professora Leni? E sabe o que eu percebo também hoje, Marcelo? É que essas modalidades, elas também desafiam os nossos alunos. Elas trabalham o emocional, né? A confiança, a timidez. Então, eles vão ter momentos que eles vão ter que se apresentar, vão fazer uma vernissagem, por exemplo, de pintura em tela. Ele vai ter que estar ali recebendo as pessoas, apresentando suas obras. Então, é tudo um desafio que eles vão aprendendo a lidar com aquilo e a superar. É muito legal. Que bacana, né? Eu li recentemente no jornal O Globo, professora Leni, e que alguns médicos estão receitando seus pacientes a visitarem obras, museus, né? Você acredita nisso também, professora Leni? Que é fundamental ali para... Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje em dia, né? E a gente começa a pensar desde o jovem, né? A arte, ela é sutil, né? E ela provoca emoções no espectador, não tem como. Mesmo que ele olhe e diga, eu não gostei, né? Não gostei daquilo, não é para mim. Mas foi uma emoção provocada. Ela consegue entrar no ser humano, né? E o aluno que ele está participando, vivenciando, experimentando isso desde pequeno, ele está desenvolvendo esse lado sutil do ser humano. Isso eu acho assim, hoje em dia, principalmente que a gente corre tanto, é tão estressado, é uma coisa assim importantíssima. Vai ensinando a pensar, a sentir aquilo que ele teve impacto naquele momento. Então, não é só o fazer arte, né? Aprender a técnica, como é que eu pinto isso, como é que eu pinto aquilo, como é que eu desenho isso, como é que eu danço isso. Né? Fora a questão também da cultura. Vamos pensar no K-pop, né? Uma cultura coreana.
Então, o tempo inteiro, esses alunos estão tendo contato com essa cultura que não faz parte do nosso país. Eles estão se informando, experimentando, vivenciando isso e tirando suas próprias conclusões, né? Gosto dessa cultura, gosto disso, não gosto daquilo, porque é inevitável. A gente fala de dança, mas não é só chegar lá e dançar. Sempre vai haver, que roupa eles usam, o que é que eles comem, né? Esse assunto vai estar ali, permeando toda essa dança, né? Todo esse conhecimento corporal vai estar embasado também com o restante. Sim. Então é muito legal. Bacana, né? Você falou na sutileza que é a arte, né, professora Leni? Eu tive recentemente na Pinacoteca em São Paulo. Eu gosto de arte, admiro a arte, mas confesso que sou um leigo, né? Eu não, igual você falou assim, às vezes a pessoa não gosta, às vezes a gente não tem, às vezes nem a condição técnica de analisar uma arte, uma obra de arte, uma escultura. Mas quando a gente está num espaço como esse, professora, a gente não deixa de ser tocado, né? E eu vi coisas lindas lá, mesmo não fazendo parte da minha área em si, mas eu tive essa percepção de como a arte é capaz de tocar. Acho que você busca trabalhar isso mesmo nas aulas com os alunos, né, professora? Sim. Na pintura a gente está agora em pintura concreta, né? Então, a concreta é uma pintura totalmente abstrata, geométrica. E alguns alunos me falaram, professora, cadê a imagem? Né, o figurativo. Cadê a imagem aí? Como é que eles vão entender o que eu estava sentindo quando eu desenhei isso? Eu falei, mas justamente o concretismo é isso, né? Você teve uma intenção, o espectador vai olhar aquilo e vai ter outra, e o outro vai ter outra, ao contato que o espectador pode ter com uma arte abstrata, né? Porque a figurativa você olha e diz, essa pessoa está trabalhando. Ok, né? Dificilmente você vai sair muito disso. Ela está trabalhando, às vezes você vai pensar no quê, por quê, em que tempo ela estava fazendo isso. Mas no abstrato, são interpretações diferentes de cada espectador. Para um, ele vai dizer, para mim são só formas largadas aleatoriamente. O outro vai dizer, nossa, isso me lembrou uma viagem que eu tive. Eu tive contato com alguma coisa parecida com isso. O outro já vai dizer, isso me traz movimento, né? Me lembra tal objeto. Então, cada um vai ter um contato diferente com aquela obra. Né? Então, porque normalmente nós, assim, temos uma tendência, quando é uma arte abstrata, a gente já diz, puxa, nem entendo muito disso. Não sei se ela tem significado. Então, eu estou trabalhando isso na pintura agora com eles. E é muito legal essa reflexão e essa conversa que a gente faz. No momento que está ali criando, pintando, como eu falei, não é só a técnica. Né? Você está ali conjecturando, pensando. Então, esse aprendizado é natural, na verdade. Que bacana, né? Eu fico pensando, a gente vive num país tão desigual, né, professora Leni? Se a gente tivesse mais condições de incluir os nossos alunos, né, no estudo da arte, né, e das possibilidades que a arte propõe, né, como ela pode mudar vidas, né? Eu acredito plenamente nisso, né? Muda e eu acho que valoriza o ser humano também, né? A arte, ela traz essa valorização do humano, do bem, do sentimento, do emocional. É fundamental, né? Eu me lembro de um episódio ano passado, né, de uma aluna sua que concorreu e ela foi muito bem colocada, né, num concurso de desenho, né? Foi. E eu fiquei pensando, professora Leni, não está vinculado diretamente às aulas extracurriculares, mas só para trazer uma ilustração, né, para a nossa audiência, de como a arte pode mudar a vida das pessoas, porque de repente uma pessoa tímida. Tô dando um exemplo singelo, um recorte, ela pode extravasar, ela pode gritar dentro do que ela se propõe a fazer, não é verdade? E essa capacidade que eles têm, e às vezes não tem consciência disso, né? Eu percebo isso no dia a dia, tanto nas aulas extra quanto na sala de aula normal, eu percebo isso nos alunos. Quando eles vencem, eu não sabia, eu só desenhava palitinho, agora eu estou usando esfuminho, né? Eu tenho um material técnico para isso.
Nossa, eu não sabia que eu conseguia fazer isso. São esses comentários que às vezes não são para mim. São Sim. entre eles, que eu escuto e fico ali. Isso vale a pena. Né? Ele já disse para ele mesmo, eu consigo. Eu nem sabia que eu conseguia fazer isso. Então, a arte, ela é terapêutica. Sim. Que bacana, professora Leni. Professora Leni, vamos falar um pouco aqui dos componentes, né? Das disciplinas que você tem. A professora Leni, ela tem uma empresa parceira, né? Que é a Artan, que é uma das parceiras, né? Que a Interativa tem. E a Artan, ela ministra alguma dessas aulas. Então, tem uma variedade. Talvez eu não goste tanto, né? Dessa abordagem, mas eu vou em outra, né, professora Leni? Então, conta para nós um pouco, professora Leni, o que você está ofertando para 25? Eu sei que as aulas já começaram, o pessoal tem que correr para fazer, porque as vagas são limitadas. E o que você tem para 2025, professora Leni? Então, dentro da música eu tenho violão. Bacana. Né? Tenho também na dança o K-pop, a modalidade de pintura em tela e a modalidade de modelagem e escultura. Né? Então, eu tenho essas 4 modalidades e nas 2 unidades, né? Todas elas a gente faz uma apresentação no final do ano. As que são artes plásticas, como escultura, modelagem e pintura, a gente faz uma vernissage no final do ano. Que bacana. Né? E a dança e o violão, eles fazem uma apresentação à parte. É muito legal. Professora Leni, eu queria que você falasse um pouco do K-pop. Agora é mais uma dúvida minha mesmo, né? Porque a gente vive uma onda aí da Coreia, né? Os doramas. Os doramas. Eu não sei se tem muito a ver, talvez nada. Tem a ver? Tem que bacana. Eu queria que você falasse um pouco o que seria essa aula, como é a estrutura dessa aula. Sim. Então, os coreanos, eles se comunicam muito pelos gestos, né? E com isso foi nascendo uma modalidade de dança na Coreia mesmo, aonde esses gestos que eles utilizavam para se comunicar, que é uma coisa da cultura coreana, foram transformando-se em dança. Né? Aliado aí ao hip hop, aliado à dança, ao street dance, foi feita uma mistura de estilos, que na verdade todas as danças elas são uma consequência de misturas. Sim. Né? E o coreano veio também com essa, né? Esses gestos que eles têm hábito de usar para se comunicar. E eles dançam e executam esses movimentos e esses gestos de uma forma muito rápida. Sabe? Eu mesma, confesso, tentei fazer e me achei lenta para isso, né? Já os nossos adolescentes... Eles surpreendem, né? Nossa Senhora! Rapidinho eles estão fazendo aqueles movimentos e tudo, né? E o K-pop acabou caminhando junto com essa fama, esse sucesso dos doramas, né? Ele foi ficando mais evidente no nosso país e, consequentemente, a dança K-pop também. Então é uma dança, né, professora Leni? É uma dança. Típica da Coreia. Uma dança moderna. Sim. Que legal, né? A gente vê essa onda mesmo. E acho que tudo que é rico, né? Que tem a somar, eu acho que vai agregar muito, né? É curioso quando você para pensar que a Coreia é um país tão distante, né? Mas cada vez mais próximo também da nossa cultura, exatamente. Né? Eu acho isso extremamente rico, né? Professora Leni, fala um pouco mais. Você quer complementar, professora? Não. Bacana, né? Professora, fala um pouco mais aí, no caso, a pintura em tela, a abordagem. Acho que é importante trazer para o nosso público a estrutura básica de cada uma, né? E o que visa, basicamente, e a culminância ali no final do ano, como que você lida, como esse currículo extracurricular vai ser trabalhado durante o ano. O K-pop acho que ficou bem claro, o desenvolvimento de uma dança, de uma arte, acho que é legal para eles, vai somar muito, né? E as demais, professora? Sim. Então, a pintura em tela, bem como a modelagem, né? Ela tem uma estrutura assim. Como é arte e o aluno que faz essa aula, né, extracurricular, ele já tem vontade de colocar suas ideias. Então, a gente vai intercalando, tanto na modelagem quanto na pintura, uma obra livre, ele decide o que fazer, né? A gente só vai ajudando nessa construção. Sim.
né? Dando ideias, você pode usar tal pincel, ou você pode modelar com tal material. A gente só vai dando essas ideias para esse momento livre, que é necessário, né? Sim, fundamental, sair né? um pouco dessa direção do professor, né? E a gente intercala isso com um momento dirigido, onde ele vai ter contato dentro da pintura, com o estilo de pintura, que é o que eu estava contando agora há pouco, né? Vai ter o contato com esse estilo de pintura, a gente vai conversar sobre ele vai fazer uma pesquisa online sobre isso, e aí ele vai começar a criar a obra dele inspirada nesse estilo. Ali ele vai descobrir como se utiliza o pincel para essa pintura. A gente tem aí o impressionismo, que é completamente diferente, né, que são pinceladas rápidas, batidinhas. A cor também é relacionada à natureza, né, são preocupação com sombra e luz. Sim. Ele vai pegando tudo isso no processo de pintar. Né? Então, o dirigido, o professor já vai dando ali o norte para o aluno e ele fica livre para escolher o que ele vai desenhar dentro desse estilo. Na escultura, a mesma coisa. Né? A professora vai trabalhando, quero fazer um baixo relevo, um alto relevo, vamos fazer um personagem de anime que eles adoram. Professora, eu quero trabalhar, a professora agora diz, nós vamos trabalhar a linha de artesanato. Né? Então, o que é que você quer fazer? Eu quero fazer num vidro, eu quero fazer isso numa peça, num outro tipo de objeto, numa tela, eu quero colocar o biscuit numa tela. Os alunos vão trocando essa ideia com o professor, mas ele vai dirigindo. Vamos fazer um artesanato, vamos fazer um anime, vamos fazer uma escultura em baixo relevo. Sim. Né? Então, ali, o professor vai dirigindo, mas vai intercalando junto com aquilo. Esta peça é livre, você vai decidir como vai fazer e o que vai fazer. Bacana, né, professora? E eu fico pensando, né, acho que a riqueza da aula extracurricular, ele não segue um currículo padrão nacional onde ele vai ser avaliado. Sim. Eu acho que tem um repertório e uma condição de extrair, né, as potencialidades desses alunos, né? Até aprofundar, né? Porque a gente realmente não tem essa obrigação de seguir ali um currículo, né, e cumprir todo ele. Então, você vai aprofundando aquilo. Eu tenho aluno que, dependendo do estilo, se ele se identifica muito, ele passa mais de uma tela naquele estilo. Porque ele já pegou aquilo para ele. Sim. Já virou um estilo dele. Então, ele passa um tempo naquilo. Aí eu vou norteando. Não, vamos mudar, vamos sair um pouquinho disso. Eu preciso experimentar uma coisa nova. E aí a gente vai encaixando. Isso é uma riqueza, né, professora? Professora, fala mais o repertório que você tem, a pintura e tela, o K-pop. A modelagem, né, a escultura e o violão. Sim. Fala um pouco do violão, professora. Tem que ter algum conhecimento mínimo? Como que funciona? Sim, o professor é um professor de violão formado em música. Sim. Né? Ele tanto ministra aula na Artan, quanto em muitas academias só de música mesmo. Ele tem uma especialização para trabalhar com crianças, porque para a música precisa. Né? O professor precisa ter uma dinâmica diferente em sala para lidar com uma criança. Diferente de lidar com adulto, né? E eu acho que na música isso é muito mais assertivo, você precisa ser muito mais preparado para isso. Então, aí ele vai ensinando os primeiros toques, né, que eles usam, conhecer o violão, como monta, troca corda, tudo. Ele vai nesse processo com os alunos, até eles conseguirem tirar daquele instrumento algumas notas e, por fim, transformar aquilo numa melodia. Que legal, professora, bem bacana, né? Tem muita coisa aí para ser explorada, desenvolvida. Eu gostaria até de falar sobre o violão, violão, teclado, qualquer coisa que seja música. Sim. 1 ano de aula sobre isso não é o suficiente. Sim. Ele precisa de mais tempo, né? Para você ir se aprimorando dentro desse instrumento. Então, isso é uma coisa importante, até que quando os pais fazem a matrícula, eu costumo comentar com eles.
É porque precisa desenvolver, né, Sim. professora? Toda habilidade, né? E tem a maturidade Sim. também. Dependendo da faixa etária da criança, ela vai ter mais dificuldade, e principalmente o instrumento de corda. Entendi, bem bacana. Sorani, fala um pouco do horário, né, das aulas, Sim. os dias da semana e do horário, que a Artan está lá na Interativa para ministrar essas aulas. Exato. Então, a gente tem aulas no horário do 12h10 a 1h, violão na terça-feira, no Santa Cândida. Sim. Né? Inclusive, quem é aqui de Colombo pode fazer aula de violão lá. Né? Então, justamente por essa dificuldade de arrumar um professor especialista nisso, então eu tenho esse professor lá, que eu confio bastante, né? E aí a gente conseguiu isso, que os alunos que têm interesse de Colombo podem fazer essa aula com ele lá, tá? Na terça-feira, do 12h10 a 1h. Né? Pintura em tela do 12h10 a 1h também na quarta-feira, no Santa Cândida, e das 17h30 às 18h20 na quinta-feira aqui em Colombo. Ah, que legal. Então não concorre com o horário da aula, Não. é ajustável, Não, né? é ajustável. Ou é no final do dia, da tarde, né? Ou é ali no meio-dia. Sim, horário do almoço. Né? Horário do almoço. Bacana. Soralene, fala para as famílias e para a nossa comunidade, aonde que faz essa matrícula, quem procura? Tá. Então, a gente tem o banner na entrada do colégio, né? Você tem que entrar em contato comigo ou com a professora Duda, que é a gerente da Artan, né? E o número é 419-8848-6008. Né? Ou eu ou a Duda vamos estar atendendo, falando com os pais, agendando primeiro. Eu prefiro fazer isso, agendar uma aula experimental para a criança. Ah, então tem essa possibilidade, né, professora? Para a criança participar, ver se ela gosta. As impressões, né? Exato, porque às vezes ela quer pintura, mas chega lá, ela diz, poxa, não é para mim. E aí ela pode agendar para dança, para música, para modelagem, e pode experimentar isso. A única coisa que nós precisamos é que os pais entrem em contato com a gente por esse número. Legal. Então, é um repertório muito grande, até para a gente poder extrair o que a criança tem, ou o adolescente tem de melhor, né? Sim. Uma habilidade, né? Sim. E como é rico isso, né, professora Leni? Essa diversidade, né, de oportunidades para esses jovens, né? Muita coisa que a gente não teve lá no passado, né, professora Leni? Não, e está desenvolvendo a criatividade, né? Se a gente pensar hoje em questão de mundo, de profissões, aí quantas grandes empresas não contratam professores de arte, artistas, para dar curso, para desenvolver essa criatividade nos seus funcionários, né? Porque quem tem criatividade resolve problema. Sim. Né? Então é para tudo. A arte ela serve para a vida da gente mesmo. Nesse mundo extremamente concorrido, né, com esse tempo, né, que a gente vive, ou a falta dele, né, eu acho que prepara muito essa juventude, né, as pessoas, porque é como eu digo, a escola ela não pode ser um lugar só para fazer prova, estudar para fazer prova o tempo todo, né? E a gente também não pode preparar só para o mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho, mas a gente precisa também preparar. E não só através de conteúdos, mas como desenvolver habilidades, né? E as artísticas são fundamentais, né, professora Leni? A arte vem até para suavizar esse preparatório todo, né? Essa dureza que o mundo né? Exatamente, para trazer um pouco de felicidade nesse momento. Assim, eu observo os médios, né? Eles mesmos acabam colocando isso, eu estou relaxando aqui, estou tirando um pouco, porque eles também têm um peso muito grande nesse processo da vida, né? Sim. E o mercado de trabalho cada vez exige mais, a gente tem que ter pessoas preparadas também com outras habilidades. Com uma mente aberta também, né? Sim. Soralene, o papo foi excelente, a gente poderia ter que ficar falando aqui horas sobre isso, sobre arte, né? De toda a beleza que a arte traz para a vida, né? A cor, né? E deixa um recado aí, convido o pessoal para quem não procurou ainda procurar, para fazer nós vamos entrar em abril logo, né? Exato. Quem não procurou, por favor, entre em contato conosco. Vou ficar muito feliz de atendê-los, de agendar uma aula experimental para o seu filho e ele vai ser bem tratado.
A gente está esperando vocês, tá bom? Legal. Professora Aline, muito obrigado pelo seu tempo. Tá? Eu acho que esclareceu muito, muito rico, né? Trazia aqui, né, toda essa possibilidade aí que o colégio oferece, né, através dos parceiros, né? Porque e muito legal isso que vocês estão fazendo. É um espaço bem bacana, né? Porque a gente traz o nosso repertório, né, de profissionais qualificados como você e outros tantos que têm passado por aqui e irão passar durante o ano, né? Então, eu acho que a gente tem muito a contribuir com os nossos jovens, né? Acho que a gente está buscando, né, professora Lenia? Esse desenvolvimento, né? É muito legal isso, eu agradeço, né? É uma ideia inovadora, eu acho, da escola. Sim. A escola está sempre se movimentando de alguma forma, né? Para colocar os trabalhos e os seres humanos que tem aqui dentro em evidência. Sim, com certeza. E eu agradeço isso. Muito bacana, professora. Bom ano para você. Muito obrigado, tá, pela sua contribuição toda. Agradeço vocês mais uma vez. Então, nós concluímos mais um episódio, né, do nosso videocast, o Interacast, que é o videocast dos colégios interativos. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal.